Olá, aqui quem está falando é o professor de matemática Miguel Araújo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como resolver a equação de terceiro grau usando o dispositivo de Briot-Rufino, ok? Bom, a equação de terceiro grau ela pode ter 3 raízes reais ou uma raiz real e duas raízes complexas. E para mim usar o método de Briot-Rufino, eu tenho que ter pelo menos uma raiz, que é para mim usar a regrinha lá, o método dele, e conseguir descobrir as outras duas raízes, certo? Mas como para mim descobrir a equação de segundo grau e depois resolver a equação de segundo grau e achar as outras duas raízes. Mas como esse exercício ele não deu, mas tem um jeito da gente achar uma delas, né? Qual que é o jeito de eu achar essa equação? Eu vou pegar o coeficiente que multiplica o maior grau, no caso aqui é o número 1. Eu vou achar os divisores do coeficiente que multiplica a potência de maior grau aqui, que no caso é 1. E eu vou também achar os divisores do termo independente. Esquece o sinal, vamos levar ele só como positivo, ó. Então eu vou achar os divisores de 5 e os divisores de 1. Para mim achar os divisores de 5, vai ficar assim, ó. Divisores de 5 é quem? É menos 1, 1, menos 5 e 5. E os divisores de 1, aqui você tem, ó, os divisores de 1, que é o cara que está multiplicando o x ao cubo aqui, vai ser quem? Menos 1 e 1. Aí você fala assim, e aí? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar os divisores de 5, dividido pelos divisores de 1, e eu vou achar quais são os seus possíveis candidatos. Quais são os seus candidatos a uma dessas raízes aí, certo? Então vamos lá. Beleza. Então eu já sei que aqui vai ficar, se você pegar menos 1 dividido por menos 1, vai dar 1. Ok. Menos 1 dividido por 1 vai dar menos 1. Ok. Agora eu vou pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar 1 dividido por menos 1, vai dar menos 1. Só que eu não vou colocar novamente aqui, que já tem menos 1 aqui, ok? Agora eu vou pegar 1 e dividir por 1, vai dar 1 também. Não preciso colocar, porque ele já está aqui. Então não tem necessidade de eu colocar novamente. Agora o próximo número, ó. Menos 5 dividido por menos 1, vai dar mais 5. Porque menos com menos é mais, 5 dividido por 1, 5. Agora eu vou pegar menos 5 dividido por 1, vai dar menos 5. Agora eu vou pegar 5 dividido por menos 1, vai dar menos 5. Já está aqui, não tem necessidade de eu colocar de novo. 5 dividido por 1, 5, também já está aqui, não tem necessidade de eu colocar de novo. O que eu quero dizer com isso? Que esses caras aqui, o 1, menos 1, 5 e menos 5, são os possíveis candidatos para essa raiz, certo? Mas como que eu vou descobrir qual desses números aqui que é uma dessas raízes aqui? Como que a gente faz? A gente vai fazer um teste. Porque quando a gente acha as raízes de uma equação, quando você substitui o valor da raiz que você encontrou aqui na equação, tem que dar zero. Tem que ser zero igual a zero. Ou seja, desse lado tem que ser zero, porque é uma balança, né? É uma igualdade, então tem que ser verdadeiro. Então vamos testar aqui. Eu vou começar a testar com o número 1. Então, se você testar o número 1, vai ficar 1 elevado ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1, menos 5 tem que dar igual a zero. Então, 1 ao cubo é 1, menos 1 ao quadrado é 1, e aqui vai ficar 6 vezes 1, 6. Mais 6 vezes 1, 6, menos 5 igual a zero. Aí você tem, ó, eu posso muito bem simplificar esse menos 6 com esse mais 6, sobrou 1, menos 5 deu menos 4. Então esquece que o número 1 não é raiz dessa equação, certo? Agora vamos pegar o menos 1. Se eu pegar o menos 1 aqui vai ficar assim, ó, menos 1 ao cubo, menos 1 ao cubo, menos 6 vezes menos 1 ao quadrado, mais, aqui vai ficar mais 6 vezes menos 1, menos 5 tem que dar igual a zero. Então, menos 1 ao cubo vai dar menos 1, ok? Menos 1. E aqui vai ficar, ó, menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. Vezes menos 6 vai dar menos 6. Mais com menos é menos, então aqui vai ficar menos. 6 vezes 1, 6. Menos 5 também não deu certo, ó. Aqui vai dar menos 7, menos 13, menos 18 igual a zero. Então, o número 1 e o menos 1 não serve, não é raiz dessa equação, ok? Agora eu vou pegar quem? Depois eu vou apagar aqui para me começar a fazer os divisores, a divisão aqui, ó.
Então eu vou pegar agora quem? Vou pegar o 5. Se você pegar aqui, ó, 5 elevado ao cubo menos 6 vezes 5 ao quadrado mais 6 vezes 5 menos 5 tem que dar igual a zero. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, vai dar 125. Menos 5 ao quadrado é 25, então aqui vai ficar 6 vezes 25. Mais 6 vezes 5, 30 menos 5 e tem que dar igual a zero. Aqui vai ficar 125 menos 6 vezes 25, ó. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. E aqui vai dar 150. Ok. Mais 30 menos 5 tem que dar igual a zero. Agora eu vou pegar, ó, tudo que for mais eu vou somar, ó. Aqui vai ficar 125. Aqui vai dar 155. E aqui vai ficar 150 menos 5, menos 150 menos 5 vai dar menos 155, tem que dar igual a zero. 155 menos 155 é zero, igual a zero. Ah, então uma dessas equações aí eu já achei, que é o 5. Então eu já sei, vou até apagar aqui para economizar espaço, eu já sei que uma das equações aí, eu já sei que é 5. Agora como que eu faço para descobrir as outras duas? É simples, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação e vou copiar ela só os coeficientes. Ó. O coeficiente aqui é 1, o coeficiente aqui é menos 6, o coeficiente aqui é 6, o coeficiente aqui é menos 5. Aí eu vou fazer isso, ó. Eu vou fazer isso. Aqui é aonde você vai descobrir uma equação de segundo grau, aí através do método de Bhaskara ou produto de soma, dá para você descobrir as outras duas raízes. Então vamos lá. Aqui, nesse lugarzinho aqui, eu vou colocar a raiz, o valor da raiz que eu encontrei. Qual foi o valor da raiz que eu encontrei? O 5. Então eu vou colocar o 5 aqui. Agora o processo é o seguinte. Esse 1 aqui, que é o primeiro número aqui, ele sempre desce. Ele vai ficar aqui, então já sei que é 1. Esse 1 ele desceu, está aqui. Agora o processo é o seguinte, eu vou pegar esse cara, multiplicar com esse e depois somar com esse, eu vou descobrir o segundo número aqui, ok? Ó? Então, ó, 5 vezes 1, 5. Eu vou colocar o 5 aqui, aí aqui vai ficar menos 6 mais 5 vai dar menos 1. Então já sei que aqui é menos 1. Novamente, ó, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Eu coloco menos 5 aqui, ó. Ok? Ó? 6 menos 5 vai dar mais 1. Agora 5 vezes 1 é 5. Eu coloco 5 aqui, ó. Menos 5 mais 5 é 0. O objetivo é o quê? O objetivo é dar 0 mesmo aqui. Tem que dar 0 aqui, porque quando eu achar as raízes e substituir aqui, esse valor tem que ser verdadeiro. Certo? Beleza. Então, gente, aqui, como a equação ela é do terceiro grau, eu estou diminuindo um grau dela. Se eu diminuir um grau dela, vai ficar o quê? A equação do segundo grau. Então aqui, esse 1 aqui é como se fosse 1x, ó, 1x ao quadrado menos 1x mais 1 igual a zero. Quem já tiver prática com isso já pode colocar direto. Isso aqui é x ao quadrado menos x mais 1 igual a zero. Agora é só desenvolver essa raiz. Desenvolver essa raiz, eu vou usar o Bhaskara, né? Então você sabe que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então delta é igual a b ao quadrado. O b é menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1 também. Então eu sei que delta é igual a menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. Aqui vai ficar menos 4, porque 4 vezes 1 é 4, vezes 1, 4. Então, delta é igual a menos 3. Aí você fala, professor, cheguei num delta negativo. Quando a gente estava lá no 9º ano, lá, a gente descobria, quando a gente descobrisse o delta negativo, a gente já parava por aí e colocava, não existe raiz negativa nos reais. Mas nesse caso aqui, como a gente está no terceiro ano do ensino médio, e a gente já viu números complexos, né? Como que você desenvolve um complexo, qual é o valor de i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado ao quadrado, i elevado a 3 e assim por diante. Bom, então aqui é o seguinte,
Eu vou continuar com a minha trajetória aqui. Então eu tenho aqui agora, eu vou descobrir agora quem? O x, ó. X é igual a menos o b mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes o a. Então x é igual a quem? A menos o b é quem? O b é menos 1. Então aqui vai ficar menos 1 mais ou menos raiz do delta, que é menos 3, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então você tem que x é igual a menos com menos, mais. Então vai ficar mais 1. Mais ou menos, vocês sabem que a raiz de 3 eu posso escrever muito bem ela assim, ó. A raiz de 3 eu posso escrever menos 1 que multiplica 3. Eu posso escrever a raiz de 3 assim. Por que eu estou fazendo isso? Porque o menos 1, onde aparecer menos 1, eu vou substituir por i ao quadrado, ok? Então tudo isso aqui sobre 2. Então você tem que x é igual a 1 mais ou menos. Aqui eu posso escrever essa raiz desse jeito, ó. Menos 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Então eu tenho que x é igual a 1 mais ou menos. Aonde aparecer menos 1, eu vou substituir por i ao quadrado, porque menos 1 representa, ele representa lá o izinho ao quadrado, vezes raiz de 3, que não dá para tirar da raiz por enquanto. De dá até dá, mas a gente vai deixar dentro da raiz, porque vai dar um número, ele é um número irracional, então ele vai ficar aí, sobre 2. Então você tem que x é igual a 1, mais ou menos, simplifica esse cara aqui, ó. Simplifica esse cara aqui, ficou i que multiplica raiz de 3 sobre 2. Beleza. Quando você, esse aqui é uma raiz complexa, certo? E a raiz complexa vai ter duas raízes complexas, que é a raiz, né, que é a raiz e o seu conjugado. No caso aqui, quando eu coloquei mais ou menos, quer dizer o quê? Que uma das raízes, que uma das raízes, vou chamar de x2, né? Vou chamar de x2, porque a primeira que a gente achou é x1, né? Então, eu vou até colocar aqui, ó. Então, x1 é igual a 5, que é uma raiz real. O x2 é igual a 1 mais i que multiplica raiz de 3 sobre 2. E o x3 é 1 menos i que multiplica raiz de 3 sobre 2. Então, na solução disso daí, você tem uma solução que é assim, ó. Você tem a raiz real, o x1, que é 5, o x2 e o x3. Você tem as três raízes reais aí, vou deixar assim mesmo, ó. Então você sabe que a solução vai ficar assim, ó. x1, que é a raiz real, é igual a 5. x2 é 1 mais i raiz de 3. E o x3 é 1 menos i, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Ok? Pessoal, então esse daqui é usando o método Briotto-Rufino. A equação do terceiro grau tem vários métodos de você resolver ela. Quando não vai por um, vai por outro. Nesse caso aqui, não dá para resolver usando a fatoração. Nesse caso aqui, eu não consigo usar a fatoração para me descobrir essas raízes, certo? Não dá para me usar usando o método da fatoração. Eu vou passar um outro exercício usando o método de comparação, de fatoração, para mostrar para vocês aí. Eu posso usar o método da fatoração e um outro segredinho lá, um outro método lá que é rápido também, para resolver a equação de terceiro grau. Então, lembrando que a equação de terceiro grau ela pode ter até 3 raízes reais. Ela pode ter 3 raízes reais, ou como ela pode ter uma raiz real e 2 complexas. Ela nunca pode ter 3 raízes complexas, mas ela pode ter 3 reais, certo? 3 complexas ela não pode ter, porque a raiz complexa você tem a raiz e o seu conjugado, certo? Beleza? Valeu, fique com Deus.